4 continuidades e mudanças, cujo objetivo é promover reflexões sobre os desafios e transformações no cenário político brasileiro a partir do pleito de 24. Este evento é tradicionalmente organizado pelo Programa de Pós-Graduação, né? Conta com importante apoio com membros da comunidade discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS, com o apoio institucional já sempre também da Assembleia Legislativa. Tá? Sem esses esforços conjuntos... Oi? Vou botar um pouquinho mais próximo. Mais próximo? Tá. Mas está me escutando? Tá? Sem esses esforços conjuntos, não teríamos condições de manter essa tradição. Tá? Eu gostaria de agradecer, destacar o empenho e envolvimento da comissão organizadora do nosso seminário, que foi composta por pós-graduandos do nosso programa de Ciência Política. Tá? Sem eles, o evento não sairia. Tá? Quero mencionar cada um, pois, sem eles, o evento, como eu disse, não teria acontecido, diante das enormes dificuldades que a gente tem de botar a máquina a funcionar. Caio Tito de Souza, Tiago Causa Nunes, Luciana Teixeira, Beatriz Pereira, Maíra Ios, Natália do Castro de Souza, Stephanie dos Santos, Raquel Holeben e Diego Saldanha. Muito obrigada pelo empenho e desculpe a minha persistência de fazer sempre reuniões e para a gente conseguir botar o evento acontecer. O painel de abertura hoje aborda perguntas centrais que tratam de questões do resultado eleitoral das eleições municipais deste ano. O que caracterizou esta eleição? Houve um padrão de comportamento eleitoral e das campanhas? Quais as principais lições dessa eleição e o que é possível se pensar em suas consequências para o pleito de 26? Quem foi o vitorioso? Foi o centro? Quais as consequências desse resultado para a polarização política do país? A extrema-direita e o bolsonarismo se mantêm expressiva? Ou a direita tradicional emerge após suas perdas? A direita está dividida? Enfim, a gente tem uma série de questões para a gente analisar. Eu gostaria de apresentar, então, os nossos painelistas, né, que gentilmente aceitaram o convite. Lavareda, quando eu fiz o convite, disse assim: a gente respeita tradições. Né? E o professor Lavareda sempre participa e vem lá de cima do país até o sul. Né? Então, não preciso dizer o carinho e a alegria de ter o professor Lavareda aqui. O professor Lavareda é um grande especialista em comportamento eleitoral e marketing político, é doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ, e mestre em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. É diretor-presidente do MCI Estratégia, também é presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, do IPESP, e fundador do Laboratório Neurociência Aplicada, Neurolab. Também é professor colaborador do pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Foi pesquisador visitante da Universidade da Califórnia, Berkeley, e idealizador, impulsionador ferrenho e presidente de honra da Jovem Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, de quem eu tenho a honra de ser a secretária-geral. Então, muito obrigada por, mais uma vez, estar aqui presente conosco. Professor Marcelo Conrad,
acho que muitos o conhecem, porque ele já é da casa, né? O professor Marcelo é filho da casa, tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Sociologia pela Universidade Federal também, da URGS, e pós-doutorado na Watson Institute of International Studies, na Brown University. Professor titular do Departamento de Sociologia da URGS e professor permanente do Programa de Pós-Graduação de Sociologia. Professor Marcelo Kunrat, ele tem uma linha de pesquisa que eu acho que vai fazer um bom diálogo aqui conosco, né, que vem da sociologia, coordena um grupo de pesquisa de associativismo, contestação e engajamento, GEPAS. É vice-coordenador de INCT, participa, né, e tem feito recentemente análises muito interessantes do caso da eleição de Porto Alegre, né, sobre a questão dos grupos think tanks em Porto Alegre, né, se eu estou falando certo, né, e eu acho que vai ser um bom diálogo aqui, uma boa conversa. Bom, para a gente, gostaria começar, o Tiago Causa, nosso doutorando, vai também ser o moderador e vai nos ajudar aqui, tá? O Tiago pode dizer mais ou menos como é que vai ser as apresentações, o tempo, e aí a gente vai começar. Boa noite. Boa noite. Oh, agora foi. Então, boa noite. Nós vamos abrir aqui um debate, né? E nós pensamos assim em dar 25 a 30 minutos de fala para cada convidado e depois fazemos uma rodada de debate, né? Então, como a Silvana já falou, apresentou bastante, né, essa construção junto dos estudantes, né, todos listados assim. Então, aqui em nome dos estudantes, né, representando assim o corpo discente do programa, dou as boas-vindas aí para todo mundo e que vamos começar. Acho que a gente começa, então, pelo mais distante e depois o da casa. Pode ser? Claro. Professor Lavareda, tudo com... Boa noite a todas e todos. Prazer enorme estar aqui de novo. Eu já venho aqui a esse seminário que a professora Silvana Krause, esse seminário que a professora Silvana Krause organiza. Acho que o microfone não está... Deu. Agora? Melhorou. Desculpem. Eu dei boa noite ainda há pouco a todas e todos. Estava dizendo que eu participo deste seminário de reflexão sobre as eleições já há alguns ciclos, né, professor? Tem ideia de quantos ciclos já? Olha, acho que são uns 6, viu? Desde 2008. Desde que eu vim para Porto Alegre. Bastante tempo, desde 2008. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões. É sempre bom, quando participamos acho que seminários, mas especialmente desse, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da professora Silvana, é sempre bom porque nós trazemos algumas ideias ou alguns insights, e eu sempre saí daqui tendo recolhido muitos outros, e esse trade-off sempre foi bastante positivo, né? Para mim, sobretudo. Veja uma coisa, como é que a gente pode encarar uma eleição? Uma eleição como essa, uma eleição geral. O Brasil, como vocês sabem, nem sempre teve eleições municipais simultâneas. Isso é uma coisa que vem dos anos 60 para cá, e, na verdade, foi no regime militar que se instituiu a simultaneidade das eleições municipais. O Brasil tem eleições municipais com um significado político mais importante que vários outros países, pegando o principal país do Ocidente, Estados Unidos, que não tem isso. Então, quando você procura na literatura de ciência política, eleições locais nos Estados Unidos, é um material rarefeito,
Aliás, durante muito tempo, a ciência política brasileira não analisava aprofundadamente eleições municipais porque tinha o cacoete de seguir o mainstream da ciência política norte-americana, e como lá não havia esse cultivo, porque não tinha sentido, também aqui não se fazia isso. Bem, como é que nós podemos analisar, então, essas eleições, quaisquer eleições? A primeira coisa é recorrer a uma tipologia, é obrigatório. Senão, nós ficaríamos, professor Marcelo, já dizendo o meu prazer de compartilhar essa mesa com você, com o Tiago, e ter a presença, que eu agradeço, de todos vocês que estão aqui nos assistindo. Como é que você pode analisar eleições? Partidos tiveram desempenho X, desempenho Y, frequentemente se recorre àquela que a imprensa já faz, melhor até do que cientistas sociais, aquela análise que é chamada de sociologia de elevador. O que é a sociologia de elevador? O partido fulano subiu 3 pontos, o outro desceu 5, o outro subiu 4, não sei o quê, e ao final essa sociologia de elevador nos leva aonde? A um conjunto de especulações sobre o que pode ter ocorrido, o que poderá vir a ocorrer, mas nenhum conhecimento substantivo. Então, é sempre bom, para eleições, como de resto para quaisquer outras coisas, fazer aquilo que 2.350 anos atrás o Aristóteles já fazia e originou, em boa medida, tudo que seria inspiração para o conhecimento científico. Classificação, tipologia. E o Aristóteles era um craque, porque fazia isso com planta, com animal, com constituições e com a lógica. Basicamente, há 3 tipos de eleição classificados aí desde os anos 50 do século passado. Foi o Valdemar Orlando Key que fez isso, o primeiro que cunhou a expressão eleições críticas. Eleições críticas são aquelas eleições travadas em circunstâncias sociais, econômicas, excepcionalmente diferentes do restante, em geral diferentes porque conjunturas negativas, conjunturas de crise, também alguma crise do ponto de vista moral, ou como no caso brasileiro, nós tivemos as eleições da Lava Jato, né, judicial, policial, etc. E, obviamente, essas eleições trazem alguma coisa de polarização adicional e um grau de ideologização da disputa muito acerba, etc. Então, em função das eleições críticas, e depois a eleição crítica que chamou a atenção foi a eleição de 1932, lá para o Key e outras que viriam em outros períodos eleitorais. Mas, em função disso, você tem uma eleição crítica, você tem, naturalmente, eleições normais. E o que são eleições normais? São aquelas eleições em que os atores mais importantes, mais relevantes, estão presentes no xadrez, no tabuleiro da política. Não tem emergência de outsider, que é outra coisa que as eleições críticas frequentemente convocam para o cenário. São eleições normais, porque são eleições em que um lado pode ganhar, outro pode, os adversários dele podem vencer, mas você não tem movimentos, como movimentos de placas tectônicas, você não tem grandes deslocamentos na base dos partidos, você não tem substituição da guarda, da representação em sistemas pluripartidários de um segmento do eleitorado que migra de um partido para o outro, como nós tivemos, por exemplo, em 2018, quando do centro até a extrema-direita do Brasil, quem exercitava a representação desse segmento era o PSDB, como vocês todos sabem, ao longo de 20 anos, de 2014 até 2018, 14 anos. E, de repente, de 1994 até 2014, são 20 anos, desculpe, e de repente você teve esse segmento, essa representação substituída pela emergência do bolsonarismo. Então, eleições críticas, eleições normais, e como é que você sai de uma eleição crítica para uma eleição normal?
ou quando você retorna de um período crítico para um período de mais normalidade. São aquelas eleições chamadas de eleições contra-desviantes, ou eleições retificadoras. Então, esses são os 3 tipos básicos de eleições, que ajuda sempre a pensar. Dá para saber qual é o tipo de eleição antes da campanha começar, obviamente, e educar a expectativa para você não ficar dependendo da interpretação dos movimentos, das pesquisas de opinião, para a partir daí você conseguir categorizar aquele pleito. Não. Você já sabe, antes da eleição começar, se aquela conjuntura propicia uma eleição normal, se propicia uma eleição crítica, ou se provavelmente vai ser uma eleição desviante, uma eleição contra desviante. A eleição crítica é necessariamente uma eleição desviante. Então, nesse sentido, desculpe essa introdução, é só para deixar as coisas mais claras e tentar escapar, porque não dá para fazer isso de todo, a sociologia de elevador. Nós vamos dizer o quê? Que 2024 foi uma eleição, estou chamando de uma eleição, as múltiplas eleições municipais, foi uma eleição normal. Uma eleição normal, em primeiro lugar. Segunda característica que vale a pena lembrar, uma eleição que ocorreu dentro de um processo sistólico de concentração, de diminuição do número, de enxugamento do número de postulações individuais. A eleição, nós tivemos 17% a menos de candidatos a vereador e tivemos quase 20% a menos de candidatos a prefeito. Efeito das mudanças da reforma eleitoral de 2017. Então, nós tivemos um enxugamento nesse processo, o que não resolve muito a vida do nosso sistema partidário, por outras coisas que eu vou tratar depois. Uma eleição, então, primeiro, uma eleição normal, uma eleição com enxugamento de número de candidaturas, no momento de contração das postulações, de sístole, depois, com extrema desigualdade de gênero ainda. Nós tínhamos tido, em 2020, mulheres eleitas no primeiro turno, 12% dos eleitos prefeitos eram mulheres. Agora aumentou 3,5%, fomos para 15,5%. Uma vergonha absoluta para o Brasil. Só lembrando que o Brasil, no ranking da União Parlamentar Internacional, professora Silvana, nós ficamos em 132ª posição. É um negócio absurdo. Tem explicação? Tem. Eu sempre me surpreendo, professora, porque as várias organizações feministas, movimentos, etc., porque não tem essa questão da modificação do sistema eleitoral em primeiríssimo lugar no seu rol de reivindicações, porque sem espaço no parlamento, outros direitos que possam adquirir sempre virão a passos de tartaruga. Aliás, eu calculei, com essa medida de 3,5 pontos, etc., para você chegar a 50%, que era a paridade, você ia levar aí quase 10 ciclos eleitorais. Nós estamos falando de daqui a 40 anos, o Brasil talvez possa ter uma coisa. As pessoas mais velhas acham que 40 anos pela frente é muito tempo, né? Não, professora. As pessoas mais velhas como eu acham que 40 anos para trás é pouco tempo. Agora, 40 anos para frente é muito tempo. E qual é a característica principal dessa eleição normal? Das eleições normais, de uma forma geral, é a predominância da incumbência. A eleição normal, ela é regida sob o signo da incumbência. Tudo se dá, ou boa parte das coisas se dão em torno da incumbência. Por quê? Porque é a famosa vantagem do incumbente. Aí o Tversky já fez um levantamento, 79% dos incumbentes no mundo todo, no intervalo de quase 200 anos, eles se reelegem ou ganham as eleições, etc. Então, força da incumbência. E dessa feita, nós tivemos força para valer. Tomando as capitais, por exemplo, que tem mais visibilidade, significado, né, importância
pela visibilidade e importância política. Logo no primeiro turno, 10 prefeitos de capitais se reelegeram no primeiro turno. Foram para o segundo turno 6 outros prefeitos. E uma mulher também prefeita. Os 6 se reelegeram. 16 prefeitos, eram 20 os candidatos à reeleição, taxa de reeleição 80%. 80%. É a maior taxa desde que nós, professora, fizemos, sob sua coordenação, esse primeiro seminário avaliando eleições municipais em 2008. E foi também a primeira eleição da qual nós fizemos um livro. Nós temos hoje já uma tetralogia, né, da Fundação Getúlio Vargas, da editora FGV, sobre eleições municipais. Naquele ano foi 95% dos prefeitos de capitais, agora foram 80%, maior número. Agora, houve uma coisa adicional que mostra aí, já deixa a pista que explica porque, além do efeito, a chamada vantagem do incumbente, que resumidamente, para não tomar muito tempo, tem a ver com o fato que incumbentes começam as campanhas eleitorais no mesmo dia que tomam posse. Incumbentes têm acesso a verbas de comunicação do seu próprio trabalho, que terminam servindo para a campanha eleitoral também, que os desafiantes não têm. Incumbentes montam grandes coligações no Legislativo Municipal que se transformam em coalizões eleitorais. Incumbentes têm planos, programa de governo, planejamento, etc., que depois se transforma no exercício do Executivo, depois se transforma em planejamento de campanha, programa de campanha qualitativamente superior a todos os demais. Incumbentes têm uma articulação na sociedade, seja com empresários, seja com movimentos sociais, etc., maior do que os adversários, cultivados durante 4 anos. Então, o incumbente está com tudo, basicamente. Pois bem, mas esse ano, a maior taxa de reeleição de prefeitos, no geral, no conjunto do país, tinha sido, basicamente, 2008 e 2020, melhor dizendo, 64%. Agora chegou a 81%. 81%. Um decimal lá que, na variação, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, seria 82%. Mas os números que eu tenho, na verdade, remetem a 81%. O que é que pela primeira vez, então, o número de reeleitos no total do Brasil, percentual, que era sempre menor do que o das capitais, iguala e até supera por pouco de capitais. O que é que ocorreu? O que é que explica isso? Emendas parlamentares. As emendas parlamentares foram o elemento adicional àquela já enorme vantagem do incumbente. E agora, com esse efeito, 82%, 18 pontos percentuais a mais. Dessa eleição, que é a eleição normal, com essas características que eu já mencionei até agora, e a tal polarização? Falando a polarização para cá, polarização para lá. Sobre essa polarização, eu teria muito a falar, mas eu vou me aplicar só à questão dessa eleição. Tomemos as capitais. Se essas eleições viriam a ser polarizadas, como muitas anteviam, etc., muitos anteviam, etc., muitos e muitas, elas teriam que, essa polarização teria que ficar clara, sobretudo materializada nas capitais, por óbvio. Então, como é que você avalia se essas eleições municipais foram polarizadas ou não? Se eu perguntar aqui a opinião de cada um, vou encontrar opiniões as mais diferentes. Polarizado por esse motivo, polarizado por aquilo. Então, eu recorro a um elemento indisputável, que é o seguinte, é recorrer a uma velha medida, bastante utilizada em ciência política, quem está aqui, que é um índice de competidores efetivos, o famoso NE, do Laxo e Tage Perel, um índice utilizado que é simplesmente identificar estatisticamente o número de candidatos relevantes, de postulantes relevantes naquela eleição. Esse índice, quando ele ficar em torno de 2, tá certo? Em torno de 2, isso vai significar que você tinha uma eleição bipolarizada. Então, porque quando a gente fala em polarização, na verdade, a gente está falando de bipolarização.
porque a eleição pode ser tripolar, pode ser quadripolar, pode ser pentapolar, os vários polos. Quando se fala em a tal polarização que preocupa as pessoas, etc., na verdade é bipolarização. Quantas eleições nas capitais houve bipolarizadas, com números de competidores que ficassem entre 1,7, que é perto de 2, e 2,3, que é perto de 2, porque a partir disso já está havendo uma fragmentação, deixa de ser bipolar. Nós tivemos exatamente 4 eleições bipolarizadas, medidas no primeiro turno, porque no segundo turno, por definição, é naturalmente bipolarização, forçada institucionalmente, cara ou coroa, então não tem. Apenas 4 em 26, apenas 4 em 26. Que capitais foram essas? Rio Branco, 2,3 candidatos efetivos, Maceió, aliás, São Luís, 1,8, Teresina, 2,2, Rio de Janeiro, 2,2. Com menos do que 1,7, ou seja, eleições tendendo a ter um candidato dominante, um partido dominante. Foram 4, e eleições com mais do que 2 candidatos efetivos, ou seja, eleições tripolares ou quadripolares foram 18, sendo 10 tripolares e 8 quadripolares. Então, isso não teve... A polarização, no geral, passou longe dessas eleições municipais, longe a tal polarização, que seria a polarização calcificada, que seria aquela assombração toda que alguns autores, alguns cientistas políticos e alguns analistas apregoaram aí desde o ano passado. Resultado da eleição de 2022, que iria contaminar todas as dimensões da vida, ia contaminar as empresas, o esporte, tudo isso, né? Fantasmas que não se materializaram. Quem cresceu nessa eleição, obviamente, todos sabemos, já vem crescendo desde 2020, a direita. Numa classificação usual, aliás, a professora Silvana Krause é a autora da principal dessas classificações. A direita obteve nas capitais 77%, o centro 19% e a esquerda 4%. Não vou entrar em detalhes desses partidos, porque vocês sabem disso. Prefeitos eleitos em partidos de direita, só para vocês terem uma ideia, foram 381 prefeitos a mais do que na eleição anterior. Em 2021, 3.228, agora foram 3.609. Eu falei em capitais, levando em conta todos os municípios brasileiros, a direita predominou, ganhou em 65% deles, o centro em 21% e a esquerda em 14%. E o que é que... Bem, essas foram o que, no meu entendimento, devem ser apontadas como as principais características dessas eleições desse ano. E agora, o que é que 2024 nos diz sobre 2026? Porque é a reflexão necessária, né? Acabamos o ciclo eleitoral e praticamente a curiosidade e o interesse dos analistas políticos e dos que se interessam por eleições em geral se voltam para isso. Olha só, aí nós temos alguns problemas quando acaba uma eleição municipal olhando para frente. Veja o seguinte, o ESEB, em novembro de 2022, o ESEB da eleição passada, da eleição anterior, professora, em novembro de 2022, ele apurou 45% das pessoas não lembravam o nome do candidato a deputado em quem votaram. Novembro de 22, tá certo? Ou seja, praticamente 2 ou 3 semanas após a eleição, já não lembrava o nome do candidato em quem votaram. O IPEC, em setembro de 23, ou seja, 10 meses depois da eleição, apenas 29% dos brasileiros lembravam o nome do candidato a deputado que havia votado. Não é impossível que nessa sala
várias pessoas não lembrem o nome do deputado em quem votaram. Porque isso tem a ver com a desimportância dessa escolha para muitas pessoas. Curiosamente, nesse ano de 2024, a 15 dias da eleição, Marcelo, o Datafolha perguntou se os paulistanos lembravam que haviam votado para vereador 4 anos antes. 29% disseram que sabiam. Obviamente que esses 29% que dizem que sabem, uma parte mente. As pessoas esquecem. Veja o seguinte, os estudos de comportamentais mostram que uma pessoa normal mente pelo menos 7 vezes durante um dia. Todos os dias as pessoas mentem pelo menos 7 vezes. E por que não mentiriam para o entrevistador do Instituto de Pesquisa? Óbvio. Então, quando você vai interpretar a pesquisa, você tem que levar isso em conta. Se você fosse checar com esses 29 o nome do deputado ou deputada, você ia ver que esse 29 ia se reduzir a alguma coisa em torno de 20% no máximo. A desimportância da eleição aparece agora, por exemplo, nessa eleição de 2024. Desimportância de todos os cargos eleitos sob regra proporcional, deputado federal, deputado estadual, vereadores. Metade dos eleitores, faltando poucos dias para essa eleição de vereador desse ano, metade dos eleitores, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, não tinham candidato a vereador. Pois bem, as eleições de toda sorte, as eleições municipais nossas servem como o que eu já escrevi, já publiquei a respeito, servem como barômetros ideológicos das eleições subsequentes. Terminando, temos 5 minutos aí, vamos terminar. 5 minutos. Servem como barômetros ideológicos, ou seja, eles são mais ou menos antecipadores, preditores de eleições subsequentes, de eleições de deputado federal. A correlação entre voto para prefeito e voto para deputado federal entre 2020 e 2022 foi de 0,8, elevadíssima. E entre vereador e deputado federal foi de 0,92. Então, eu costumo dizer que metade da eleição de 2026, no que concerne à Câmara Federal, já ocorreu. Depois, uma outra consequência dessas eleições municipais, quando nós olhamos, obviamente é o cenário partidário, o cenário das eleições presidenciais que virão. Rapidamente, para não nos estendermos, presidenciáveis que saíram enfraquecidos do ponto de vista de imagem pelo desempenho dessas eleições. Ciro Gomes, enfraquecido. Eduardo Leite, governador de vocês, enfraquecido. Ratinho Júnior, razoavelmente fortalecido. Ronaldo Caiado, fortalecido. Tarcísio de Freitas, fortalecido. E, obviamente, o Pablo Marçal é um player que apareceu em 2024 e se fortaleceu. O presidente Lula se manteve nesse entendimento, nem saiu fortalecido, nem saiu enfraquecido no meu entendimento, né? E então o país vai na direção de 2026. 2026, visando uma eleição presidencial, num quadro que agora eu vou deixar, já que eu estou encerrando, vou deixar a provocação na mesa, num quadro de presidencialismo esgotado. Ou seja, a fórmula que garantia governabilidade, que garantia execução de programa de governo, etc., a fórmula até então utilizada, que foi utilizada no Lula 2, no Lula 3, na Dilma 1, já não deu na Dilma 2, era uma fórmula que reunia a possibilidade, um ritmo, né, um cronograma de aprovação de medidas provisórias que deixava o presidente e seu governo em situação mais confortável, diferentemente do de hoje, um quadro em que as emendas parlamentares, além do seu volume menor,
eram basicamente emendas que não eram impositivas, tá certo? Então, o governante, o presidente do dia, tinha condições de usá-las como moeda de troca para a votação da sua agenda legislativa e, sobretudo, esse volume de emendas era pequeno. Hoje, né, o presidente não tem mais esses instrumentos e vocês já viram, pelos números da eleição municipal, o quanto se estabeleceu uma relação direta entre os membros do Congresso e os municípios, os prefeitos e, obviamente, a camada de vereadores que lhes serve como correia de transmissão eleitoral. E isso leva a mais do que nunca, a uma situação que eu já chamei de presidencialismo esgotado. E o presidencialismo esgotado, eu participava de seminários, debates, e havia sempre uma certa dificuldade de encontrar uma medida síntese que mostrasse o quanto o presidencialismo brasileiro está, de fato, esgotado. Até que um dia eu me deparei com a possibilidade de elaborar uma, que é o seguinte: é a taxa de sinistralidade dos presidentes brasileiros. Ou seja, taxa de sinistralidade dos presidentes. Trocando em miúdos e falando de forma não muito acadêmica, é o número de episódios em que os presidentes, pessoas físicas, deram defeito. Então, o Brasil teve 2 períodos democráticos, a rigor. Democráticos, com as características mínimas que o Robert Dow e outros autores classificaram, poliarquia, democracia, nesses termos. 2 períodos, Quarta República, pós-guerra, até 64, e essa atual, que é a Sexta República, mais popularmente conhecida como Nova República. Se fôssemos franceses, eles chamariam de Sexta República, né? Na Quarta República, a taxa de sinistralidade foi de 50%. Nós, pensando só em presidentes eleitos, o Brasil elegeu 4 presidentes, 2 tiveram problemas. Getúlio Vargas, problema grande, se suicidou. Jânio, problema menor, problema de gradação. Eu não posso falar gradação menor, porque atribui ao álcool e vai parecer que eu estou fazendo alusão. O Jânio renunciou, 50%. Vamos para a Nova República, essa taxa, uma democracia mais amadurecida, etc., devia ter diminuído. Elegemos, independentemente de reeleição, 5 pessoas físicas. Collor, empichado. Depois, Dilma, empichado. Depois, Lula, depois do mandato, preso, tornado inelegível e depois recuperado. E agora, Bolsonaro, tornado inelegível e ainda não preso. Escapa Fernando Henrique. A nossa taxa saiu de 50% da Quarta República para 80% na Sexta República e aparentemente poucos se tocam para isso e a gente corre em direção aos 100% em algum momento, e aproximação dos 100%, por conta desse presidencialismo esgotado. Há várias outras coisas a comentar em torno disso, mas isso é apenas uma provocação que fica, e eu agradeço pela atenção e desculpe eu ter me estendido aqui. Não tem problema nenhum. Acho que a gente pode passar agora, então, a palavra para o professor Marcelo Conrad, e depois a gente começa o debate. Alô, boa noite. Bom, queria iniciar agradecendo ao programa de pós-graduação em Ciência Política, na pessoa da Silvana, também ao Tiago, ao Caio, que fez toda a comunicação, enfim. Queria agradecer, e, através do Caio, agradecer a equipe que está organizando, participando da organização aqui do seminário. Fundamental esse engajamento aí dos estudantes, porque, senão, de fato, as coisas não acontecem. Então, muito legal, e agradecer a oportunidade de estar aqui participando,
Eu fiz uma pequena apresentação ali para compartilhar algumas coisas, para ter umas imagens, algumas coisas para poder ilustrar a minha fala, que eu acho que positivamente vai contrastar bastante com a fala do professor Lavareda, não no sentido de discordância, mas no sentido de pensar outras facetas relacionadas ao processo eleitoral. Obviamente porque eu sou um sociólogo e pode passar. E a primeira pergunta é: o que faz um sociólogo em um evento sobre eleições, né? Então eu queria trazer, né, situando aqui um pouco a minha, deixa eu só marcar o tempo aqui para não me perder, tá? Situar um pouco a minha fala aqui nesse evento, né? Na verdade, eu sou um pesquisador que historicamente trabalhou sobre temas relacionados à sociedade civil, movimentos sociais, confronto político, protestos, né? Então, não é o foco eleitoral, né? Obviamente, a literatura de movimentos sociais hoje, né, ela enfatiza a necessidade de pensar toda essa política das ruas articulada à política institucional, porque, na verdade, tem um processo aqui de interdependência, né? Então, obviamente, a gente acaba também, em certa medida, pensando as intersecções entre os movimentos sociais e processos eleitorais, partidos políticos, enfim, né? E me parece que é interessante a gente pensar também esse processo eleitoral aí de 2024, pensando para todo um conjunto de atores que não são partidos políticos, né, mas que têm uma incidência muito forte nos processos eleitorais, tem uma incidência muito forte na configuração dos processos políticos e da conflitualidade política, né? Então, pensando essas relações entre a dinâmica da política eleitoral, mas, ao mesmo tempo, relacionando isso a toda uma conflitualidade, a toda uma configuração política societária, né? Então, eu pensei a minha fala tentando organizar, né, obviamente, tendo o caso de Porto Alegre como referência, né, porque eu acho que, em certa medida, eu fui convidado também pensando nesse estudo que foi feito, né, que foi chamado Os Donos de Porto Alegre, né, um pouco pensando essa articulação político-empresarial, né, que tem tido uma incidência muito forte, tanto nas decisões do governo municipal, quanto nas decisões do legislativo municipal. Leis, políticas públicas têm sido aprovadas, né, inclusive contrariamente a outras legislações, enfim. Logo depois, será 3 dias depois das eleições, nós tivemos a aprovação de um grande empreendimento imobiliário, alterando o plano diretor para esse empreendimento. Na semana seguinte, mais outro grande empreendimento é aprovado, né, alterando novamente a legislação urbanística de Porto Alegre, ou seja, os custos, né, ou as recompensas do apoio eleitoral, elas se fizeram materializar imediatamente após o processo eleitoral, né? Então, eu queria trazer alguns elementos disso, porque acho que Porto Alegre, obviamente, a política municipal tem configurações específicas, né, eu acho que não é generalizável, mas eu penso que aqui tem algumas situações que elas nos fornecem a possibilidade de pensar hipóteses para pesquisas empíricas, pensando de assim comparações entre municípios, talvez entre níveis de governo, enfim, que eu acho que pode ser interessante. Então, pode passar. Bom, um pouco para começar, né, essa fala, né, esse é um material que eu trouxe, são duas partes, era para entrar por, enfim, com tempo, mas 2 imagens ali para começar, né? Nesse lado aqui direito, a gente tem do site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né, que é uma secretaria do governo municipal, né, uma secretaria que faz parte da estrutura, né, do governo municipal. E, se a gente for olhar, né, eu não estou conseguindo enxergar daqui, enfim, o endereço dessa secretaria, né, está colocado ali. Do lado, né, a gente tem também do site do Instituto Caldeira, né, que é um instituto criado por um conjunto de algumas dezenas de grandes empresas, né, que reúnem uma parcela significativa do PIB do estado do Rio Grande do Sul, né, e que
constituíram este instituto, né, como um espaço de construção de propostas, redes, enfim, intervenção, né, política, social, econômica, cultural, enfim, promoção da inovação, do empreendedorismo e toda uma gramática, digamos assim, faz parte. Se a gente for ver o endereço, é o mesmo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Ou seja, uma secretaria do governo municipal funciona dentro de um instituto formado por empresas, né? Essa secretaria aluga um espaço dentro desse instituto, né? Eu fico imaginando o que aconteceria, digamos assim, se o Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo federal funcionasse dentro de uma sede do Movimento Sem Terra, né? Ou do Movimento dos Ativistas por Barragens, ou talvez, o Ministério do Trabalho funcionasse dentro da CUT, né? Isso seria visto como uma interlocução, uma intersecção inaceitável entre o público e o não público, né? Mas, em Porto Alegre, isso é tomado como algo absolutamente natural. Então, o governo municipal, que tem um conjunto de prédios ociosos na cidade, aluga um espaço dentro desse instituto privado. Pode passar a segunda imagem? Essa segunda imagem, para mim, ela dá uma tese de doutorado, essa imagem, né? Nessa imagem, nós temos postado no Facebook do, então, atual vice-prefeito ainda de Porto Alegre, né? E o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, ele está na entrega de uma medalha aqui na Assembleia Legislativa, entregue para o Cláudio Goldstein, uma grande empreiteira aqui, da Goldstein, né? E ele está ali com a sua gravata, aparentemente limpando a medalha que o Goldstein recebeu. Para mim, é a simbologia, digamos assim, desta relação, né, entre poder econômico e poder político na cidade, né? E o fato que o vice-prefeito escolhe essa foto para colocar no seu Facebook, né, e, através dela, manifestar, né, o reconhecimento, né, do Cláudio Goldstein, para mim, ela sintetiza várias coisas que eu vou tentar explicitar aqui, né? Então, eu quis trazer essas imagens porque eu acho que elas sintetizam um argumento, digamos assim, que a pesquisa tenta demonstrar e que eu acho que traz alguns elementos, porque eu acho que esta figura, Ricardo Gomes, ela corporifica uma intersecção entre atores políticos e atores empresariais extremamente interessante, e entre um tipo de associativismo empresarial que eu acho que ele é uma novidade, né? E que, enfim, eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco uma certa reconfiguração política de um campo de atores, o empresariado, que é um campo de atores central, particularmente numa das sociedades mais desiguais do mundo, né? Então, pode passar. Bom, tem uma frase que o prefeito Nelson Marquesan disse, logo que ele tinha assumido o governo, que eu acho que ela é a síntese, né, também desse processo, também ilustra isso, né? Num evento da Associação Gaúcha de Supermercados, logo depois que ele tinha assumido, ele faz essa afirmação: não será ninguém mais do que a elite da comunicação, a elite empresarial e a elite política que farão as reformas tão necessárias. Delegar essas decisões, né, ao seu João e à dona Maria, é irresponsabilidade. Temos que pensar em toda a trajetória de participação popular e social em Porto Alegre, que foi um dos elementos que trouxe para Porto Alegre o Fórum Social Mundial, no início da década de 2000. Porto Alegre, com a sua experiência de orçamento participativo, de conselhos de políticas públicas, nos quais, obviamente, com uma série de limites à capacidade de influência nas políticas públicas, o seu João e a dona Maria da cidade, em certa medida, tinham alguma capacidade de incidência política. O que o Marquesan afirmava nesse momento é que esta era se encerrou e uma nova era da política municipal estava se abrindo nesse momento, né? Então, acho que essa é uma afirmação também bastante interessante e ilustrativa da reconfiguração do que uma autora, né, Stone, é o sobrenome dela, não me lembro o primeiro nome, né, ela vai chamar de regime urbano, né? Ou seja,
a configuração, né, de como se estruturam as coalizões governantes dos municípios, através das quais, ou por meio das quais, se define quem pode e quem não pode ter acesso aos processos decisórios municipais. O que o Marquesan está afirmando é que o regime urbano de Porto Alegre mudou. Agora, os interesses que terão acesso e que terão incidência nas decisões municipais são a elite da comunicação, a elite empresarial e a elite política. O seu João e a dona Maria que fiquem em casa. Então, eu acho que esse é o recado. Bom, a partir disso, né, no período ali das enchentes, começou a aparecer uma série de notícias sobre a incidência muito forte do Instituto Cultural Floresta, né, que é um instituto empresarial, né, que tinha uma atuação, já tinha sido objeto de algumas matérias jornalísticas da imprensa alternativa e tal, mas no período das enchentes ganhando grande visibilidade, né. E eu comecei a desenvolver ali uma pequena pesquisa a partir de análise de redes, de tentar identificar essa rede, né, que estava se estruturando em torno do Instituto Cultural Floresta, né, que era uma organização que eu não conhecia especificamente, né, e aí fui começar a ver, e de fato, se a gente vai ver quem é o Instituto Cultural Floresta, nós vamos ter todos os nomes, digamos assim, das famílias mais reconhecidas, influentes e poderosas economicamente do âmbito municipal. Goldstein, Zafari, Ling, von Tobel, e, enfim, agora não me lembro, tem mais algum. Então, assim, a partir disso, né, através de uma busca ali de materiais, né, disponíveis na internet, enfim, foi surgindo toda uma configuração de atores políticos e empresariais, né, que acabavam tendo uma grande influência, né, tanto na gestão da cidade, e uma outra parte que eu não vou comentar muito agora, todo também nessa questão da disputa sobre a reconstrução do Estado e da cidade após a emergência climática, enfim, ao evento ali climático extremo das enchentes, enfim, que ocorreram nesse período. Então, foi constituída ali uma rede que, obviamente, é muito mais densa e muito mais complexa do que foi feito, foi uma análise preliminar, assim, né, mas que, de fato, mostra uma articulação muito intensa entre um conjunto, né, de entidades, que são indivíduos, organizações, empresas, partidos, instituições, eventos, outros órgãos estatais, e vários tipos de relações, que têm a ver desde financiamento de campanha, relações familiares, econômicas, associativas, partidárias, entre outras e tal. Então, uma rede onde esses interesses se conectam de várias formas. Pode passar. Bom, nessa rede, tu tem, de fato, um núcleo empresarial extremamente ativo, né, que tem tido uma atuação bastante importante na definição das decisões políticas do Executivo Municipal e das decisões legislativas do Legislativo Municipal. Na verdade, são as principais famílias empresariais, digamos assim, que têm uma presença em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, respectivamente com as suas empresas, né, tem uma atuação muito forte, né. Mas o ponto que eu queria destacar, né, é todo um ecossistema organizacional, né, organizativo, que a gente é formado em parte por algumas organizações mais antigas, né, algumas organizações que têm uma presença mais tradicional na história da cidade, principalmente se a gente pensar nos sindicatos, né, na estrutura sindical do setor empresarial, e aí, especificamente, o Sinduscom, né, enquanto uma organização com uma longa história de incidência, né, na defesa dos interesses, né, do seu segmento empresarial aqui na cidade, né. Esqueci de marcar aqui, enfim, apertei errado, vocês... não, está aqui marcando. Tá? O segmento empresarial, então, o segmento do Sinduscom, mas o que pareceu muito interessante é que, muito recentemente, né, houve a constituição de novas organizações que passam a ter um trabalho muito intenso de disputa,
não só na defesa de interesses corporativos, né, de determinados segmentos empresariais, mas efetivamente numa disputa político-cultural na cidade, e no Estado, e no país, né, porque, depois a gente vai ver, isso tudo está articulado com organizações, né, nacionais e transnacionais também, né, que apareceram na análise de redes, mas eu não fui atrás, porque o meu interesse era mais local, né, mas que até acabam tendo uma atuação muito militante do ponto de vista de promoção de uma certa visão ideológica, uma visão de mundo de defesa dos setores, dos interesses empresariais. E, particularmente, eu acho que uma organização que se destaca significativamente, né, entre essas organizações, né, é a Brasil Paralelo, né, que se nacionaliza, né, hoje ela é uma organização nacional, mas ela nasce aqui, né, né. O vice-prefeito Ricardo Gomes é um dos integrantes do Brasil Paralelo, né, ele tem um programa no Brasil Paralelo, né. Matérias de imprensa, né, alternativa, né, que fizeram alguns trabalhos investigativos sobre o Brasil Paralelo, identificaram, e aí, se é verdade ou não, né, a presença do Gerdau como um dos financiadores, digamos assim, né, do Brasil Paralelo, né, e essa organização, de fato, ela tem se constituído numa organização que tem desenvolvido, né, todo um trabalho, digamos assim, um ativismo, digamos assim, né, na defesa de uma certa posição, né, política, e, ao mesmo tempo, de inovação nas formas de atuação desse segmento empresarial. Só para vocês, não sei se vocês perceberam recentemente, pelo menos acontece no meu YouTube, não sei porque o que eu ando vendo, qualquer vídeo que eu estou vendo do YouTube, quando ele termina, entra Brasil Paralelo e começa um vídeo. Esses dias eu me descuidei, estava ouvindo um negócio, estava ouvindo meio assim, de canto, daqui a pouco tinha umas pessoas falando, e eu continuava, começou a bater aquele negócio, eu fui ver, era um programa que começou, não é que ele me sugere ver alguma coisa, ele inicia alguma coisa, né? Nem sugere mais, ele inicia. Então, assim, o manchetômetro, não sei se vocês conhecem aquele projeto lá do pessoal do IESP, é do IESP, eu acho que é, do João Ferres, né? O manchetômetro fez uma análise esses tempos sobre os principais anunciantes do Facebook e tal, né? Nos últimos 4 anos, o maior anunciante no Brasil do Facebook, Brasil Paralelo, né? Acho que no último ano, não sei se foi nos 4 anos ou no último ano, foram 35 milhões gastos em impulsionamento, enfim e tal. Hoje eu estava ouvindo um podcast que saiu hoje sobre o Brasil Paralelo, e a notícia é de uma jornalista da agência pública, que também o Brasil Paralelo é o maior anunciante do Instagram no Brasil, né? E provavelmente no YouTube, pelo andar da carroça, se não é o maior, é um dos maiores, tá? Então, assim, aqui tem uma reconfiguração, acho, do associativismo, enfim, empresarial, e a emergência de novas formas de organização e de ação política, né, que eu acho que ela é muito interessante para pensar um certo tipo de disputa política, digamos assim, na sociedade brasileira contemporânea. Pode passar? Então, assim, pensando um pouco esse caso de Porto Alegre, como levantando algumas questões assim, para a gente pensar mais geralmente, né? Primeiro, assim, obviamente, esse associativismo, ele continua fazendo o que o associativismo tradicional fazia, que é defender os interesses econômicos desses setores empresariais. Há uma defesa corporativa, enfim, há o apoio a candidatos que vão apoiar, né, esses interesses econômicos e tal, mas, né, há todo um trabalho de promoção e defesa de valores, crenças, ideologias. Eu fiquei chamando um pouco uma direita gramsciana, né? Ou seja, uma direita que efetivamente está explicitamente num processo de disputa hegemônica, digamos assim, na sociedade brasileira, sem nenhuma, né, nenhuma conotação negativa, né? Eles claramente se colocam nessa posição, inclusive, né, nos seus materiais e tal, a partir do argumento que a esquerda faz isso, nós temos que fazer isso também, né? Estamos numa guerra cultural
e para vencer essa guerra cultural nós temos que fazer a mesma coisa que o marxismo cultural faz, né? Disputar as instituições, disputar a educação, disputar, enfim, né, disputar os valores e as crenças, né, da sociedade brasileira, porque é isso que está em jogo nesse momento, né? Um ponto que eu acho que é muito interessante nessa reconfiguração é essa atuação extremamente profissionalizada e competente nas mídias, né, corporativas e sociais, porque não é só nas mídias sociais que esse pessoal opera, né? Tem alguns alunos que fizeram já algumas pesquisas, um pouco essa questão, né, o deslocamento para as mídias sociais. Existe um processo de retroalimentação entre mídia corporativa e mídia social muito intenso, né? E há uma certa legitimação do que tem nas mídias sociais a partir do seu tratamento também na mídia corporativa, que tem um jogo muito interessante de circulação, né, entre, né, essas mídias e tal. E esse é um investimento, como dá para ver pelos valores investidos, né, apenas pela Brasil Paralelo, mas obviamente tem vários, outros atores investindo nisso. Há um ponto bem interessante para a gente analisar. Outro ponto que eu acho que ele é muito interessante é uma articulação muito intensa entre negócio e política, né? O Brasil Paralelo é uma empresa, né, que ganha muito dinheiro, mas também é um ator político. Ou seja, o MBL, em certa medida, faz isso também, né? Ou seja, o tempo todo eles estão vendendo produtos, vendendo cursos, vendendo tudo, né? Ou seja, há uma intersecção, digamos assim, muito intensa entre ação econômica, ação política e tal. Esse tempo eu participei de uma banca de uma estudante de antropologia, né, aqui da URGS. Ela fez uma etnografia dos grupos liberais aqui em Porto Alegre. Ela fez algumas observações de eventos do pessoal do Brasil Livre, né? E é muito interessante, assim, que eles fazem alguns eventos. Então, assim, agora que a gente vai dividir em grupo, vocês têm 40 minutos para planejar uma campanha e cada grupo vai apresentar a campanha e o grupo que vencer ganha R$5.000. E aí faz um negócio assim, ou seja, uma coisa entre mistura entre construção de, né, enfim, que eu acho que ele é muito interessante a coisa dessa política como negócio, né? Acho que o Pablo Marçal, assim, né, pode ter perdido a eleição, mas ganhou já bastante nesse processo eleitoral. Exatamente. Então, é um jogo, né, muito articulado, né, entre ser um agente econômico, mas também um agente, né, associativo, político e tal. Há uma intensa articulação, então, como eu falei antes, com organizações e ativistas nacionais e transnacionais. A gente vê uma circulação de pessoas, né? Então, uma parte importante principalmente dos atores políticos mais jovens, boa parte deles transitou pelos Estados Unidos, dentro daquela rede, né, dos Estudantes pela Liberdade, enfim, né, participaram daqueles cursos de formação que são feitos nos Estados Unidos, formação liberal, retornam ao Brasil, enfim. Tem toda uma circulação de atores, enfim, e que circulam também recursos. Fórum da Liberdade, né, a gente tem esses atores que vêm aqui, legitimam posições, sinalizam, né, discursos, estratégias e tal. Então, tem todo um trabalho aqui extremamente interessante, né? E, por fim, também tem uma intervenção muito direta na gestão pública, né? Ou seja, o Instituto Cultural Floresta ele foi o promotor, né, de uma política, hoje é política pública, foi aprovado, existe uma lei, que instituiu o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, né? O que é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública? É um programa no qual os empresários direcionam uma parte do imposto devido para ações de segurança pública, né, que são propostas. Mas, curiosamente, essas ações de segurança pública, algumas delas são propostas por órgãos de segurança pública do Estado, mas outras são propostas pelo Instituto Cultural Floresta, né? Então, assim, o empresário pode decidir, direcionar uma parte do seu imposto para financiar, né, essas ações de segurança pública. Vocês devem ter visto, Porto Alegre está cheia de viaturas policiais com o negócio do Instituto Cultural Floresta, né? Que, obviamente, eles têm incidência sobre o que é feito com esse recurso e criam toda uma articulação com os órgãos de segurança pública
uma cooperação com os órgãos de segurança pública e um privilegiamento dos órgãos de segurança pública, obviamente, para o atendimento das suas demandas. Tá? Então, aqui, isso está sendo proposto, né, tem uma entrevista do Cláudio Goldstein, propondo este modelo do PSEG, desse programa, para ser o modelo também da reconstrução do Rio Grande do Sul. Os empresários poderiam direcionar o que eles têm que pagar imposto para as ações de reconstrução que eles acharem que são prioritárias. Obviamente, isso é a desconstrução do papel planejador do Estado em termos de política pública. Ou seja, se passa a ser algo que é um leilão de propostas, assim, como tudo, a Lei Rouanet, né, da segurança pública, agora eles querem a Lei Rouanet da reconstrução do Estado. E, para finalizar, né, bom, só para dizer aqui, por exemplo, algumas coisas que mostram essa intersecção. Tem e também essa articulação nacional. Comunitas é uma ONG, né, dessa rede, né, do associativismo empresarial. Hoje, ela é uma das consultoras centrais do governo do Estado na definição do processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, eles têm feito várias atividades, enfim, reuniões e tal, né, atuando diretamente na reconstrução do projeto, desse modelo, desse plano Rio Grande de reconstrução do Estado. Pode passar? Né? Bom, obviamente isso aqui não é um discurso, só que esse campo do associativismo empresarial, enfim, ele não é um campo homogêneo, né? Ele é um campo extremamente diverso, extremamente complexo, bastante conflitivo também, não é como... Então, assim, para finalizar, assim, eu acho que a gente tem um grande desafio de conhecer melhor esse mundo associativo empresarial. Tá? Nós, ali no INCT Participa, a gente está construindo, junto com o GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, um observatório do investimento social privado, tá? Tentando compreender, digamos assim, né, esse universo, né, que envolve desde ações sociais, né, uma parte significativa do investimento social privado, ele vai para o desenvolvimento de projetos sociais, enfim, né, mas que também envolve vários outros tipos de intervenção. Né. Parece que isso é bastante importante. Só esse é um dado ali que eu trouxe do censo do GIF. O GIF faz um censo com seus filiados. Eles têm movimentado ali em torno entre 4 a 6 bilhões anuais, né, de investimento social privado. Ou seja, não é um valor a ser desconsiderado. E o GIF é apenas um dos guarda-chuvas, digamos assim, desse mundo associativo empresarial. Então, aqui me parece que tem um universo a ser compreendido, e aí, fazendo uma autocrítica ao campo de estudo sobre sociedade civil no Brasil, tradicionalmente isso foi desprezado. Tá? Ou seja, esta é uma sociedade civil que não foi objeto de interesse, né, enfim. E nos parece que isso nos produz hoje uma dificuldade de entender, né, todo um mundo associativo com uma forte incidência política que vai aumentar nos próximos anos, tá? Que eu acho que é importante, e que eu acho que é importante a gente compreender. E para finalizar uma coisa mesmo, finalizando de fato, uma coisa que eu esqueci de falar, o apoio à ação empresarial em Porto Alegre ela é bastante importante, obviamente, na dinâmica política, mas ela não garante eleição. Tá? Talvez o candidato nessas eleições de 2024 mais orgânico a esse grupo empresarial era o Felipe Camozzato, do Novo. Mas, né, assim como o Marquesan foi que o empresário mudou, né? Em 2016 eles apoiaram majoritariamente o Marquesan contra o Melo naquele período. Em 2020 eles migraram do Marquesan para o Melo, né? Dá para ver nos dados de financiamento de campanha, pularam para o Melo, né? E nessa campanha eles mantiveram esse suporte. O Melo, obviamente, o Camozzato também tem essa entrada nessa rede, ele é parte, né, central dessa rede, é um ator bastante importante, né, mas o Melo tem outra rede, né, que é uma rede que consegue ter capilaridade na cidade, chegar nos setores populares. A gente está fazendo agora uma análise do processo de alocação de recursos públicos para organizações sociais em Porto Alegre. Tem muita parceria em convênio, tem uma movimentação muito grande de recursos da Prefeitura para organizações sociais populares implementar políticas públicas,
e isso acho que tem uma importância bastante importante no processo eleitoral. E uma outra coisa que eu descobri agora recentemente, talvez seja uma enorme ignorância, Porto Alegre também tem orçamento impositivo na Câmara de Vereadores, tem emendas impositivas. Cada vereador de Porto Alegre tem em torno de 1,5 milhão nessa última agora. Acho que no último orçamento de 2024, na LOA, eu acho que foi em torno de 50 e pouco ou 60 e pouco milhões que os vereadores distribuíram. Está generalizado. 2019 acho que foi implementado em Porto Alegre. Tá? Então agora cada vereador tem 1,5 milhão para também fazer esse trabalho de, enfim, né, de distribuição de recursos e tal. Isso eu acho que é um processo muito interessante para estudar. E eu peguei, a gente está pegando esses dados, tentando ver quem é que recebeu esses recursos. Né? E também existe todo um mundo associativo que recebe, né, esses recursos do Legislativo, assim como recebe do Executivo Municipal. Então, aqui eu acho que isso ajuda a entender também uma outra rede que ela tem uma eficácia talvez muito maior na produção de votos, não tanto na posição desse apoio político desse setor empresarial. Bom, seria isso, eu acho que, né, a ideia é trazer isso para a gente pensar mais amplamente, além do caso de Porto Alegre, né, e que eu acho que dialoga, assim, né, existe uma dinâmica da política eleitoral, institucional, existe essa de onde elas se cruzam, digamos assim, e eu acho que pensar essas intersecções entre os processos políticos é um grande desafio para sociólogos e cientistas políticos trabalharem juntos. Né? E esse é o meu convite também. Né? Seria isso. Obrigado. Muito obrigada aos dois. Alô? Muito obrigada. Eu acho que, aparentemente, são duas perspectivas distintas, mas eu acho que traz uma discussão que pode... acho que o fim aqui da ideia da sociologia, né, com a ciência política, que foi bastante esquecida, e eu acho que está na hora de a gente repensar o que está acontecendo, porque o que a gente vê na fala de uma avaliação mais institucional da tradição da ciência política com a sociologia... Oi? Qual tradição? Pois é, qual tradição? Cultura política, né? Então, agora já não tem problema. Me chamaram a atenção uma série de questões aqui, tá? Do ponto de vista de quem se preocupa com instituições, né? E também do ponto de vista, não sei como é que o professor Lavareda observa, a partir da fala do professor Marcelo, a gente está fazendo um outro modelo político. Tem um novo modelo emergindo, né? E que, sim, e isso me chama muita atenção. Aí eu fiquei pensando bem intuitivamente o quanto a direita aprendeu com a esquerda e o que a esquerda pode aprender com a direita que ela não está conseguindo. Olha, sei. Eu pedi aqui a palavra para fazer duas observações, mas, na verdade, talvez fosse mais interessante ouvir as perguntas das pessoas. Então, mas eu vou fazer as observações que me ocorreram enquanto o Marcelo falava. Em primeiro lugar, excelente, eu adorei a abordagem e fico muito feliz porque eu também sou sociólogo. Meu mestrado foi em sociologia lá atrás. Eu comecei, na verdade, com sociologia eleitoral. Minha dissertação de mestrado foi sobre a montagem dos partidos políticos no período pós-guerra. Estava falando ali de Quarta República. Mas, sim, o que é que me chamou a atenção? Me chamou a atenção, Marcelo, o fato que eu falei lá atrás, na minha abordagem, em vantagem do incumbente. Você mostra um caso concreto, um case, né, que revela os recursos com que o incumbente conta, né? Que desequilibra absolutamente, acaba de tornar inteiramente assimétrica a condição de competição entre ele e as desafiantes. Total. Depois, obviamente, você chama atenção para essas novas organizações, agora num terreno específico, que é o mundo empresarial. São, para usar
termo da sociologia dos anos 50, das classes possuidoras, essas organizações, e isso chama atenção para o fato de que em nenhum momento nós falamos aí em novo, etc., a Silvana falou em novo, etc., mas periférico, a desimportância dos partidos políticos do ponto de vista de construção das preferências eleitorais. Eles são vetores de financiamento, eles são cartórios, porque os partidos, segundo a nossa Constituição, têm monopólio de representação. Aliás, desde a Quarta República tem monopólio de representação e os partidos não existem. E o fato de que os partidos não existam é só porque eu estou aproveitando esse gancho para esclarecer um ponto que eu disse lá atrás. Quando eu mostrei o percentual de representação vergonhoso que as mulheres ocupam no número de prefeitos eleitos, que é a mesma coisa na Câmara Federal, é muito parecido no Senado, é pior ainda nos governos estaduais, é pior ainda nas assembleias legislativas. Isso tem bastante a ver com o nosso sistema eleitoral. Bastante a ver, não, tem tudo a ver com o sistema eleitoral. Ou seja, não adianta cota de financiamento. O sistema eleitoral proporcional de lista aberta expulsa as mulheres de uma competição que é muito dura, muito darwiniana, ou seja, é que as mulheres, não só mulheres, profissionais liberais, professores, etc. e tal, correm dessa competição, que é uma competição quase com golpes de tacape, e extremamente cara hoje em dia. Então, o que você falou, essas organizações do mundo dos negócios, referindo, que magnificam, no caso de Porto Alegre, e não só de Porto Alegre, vantagem do incumbente, inexistência de partido, sistema eleitoral relacionado a isso, e outra coisa só como informação. Essas emendas impositivas estão se generalizando nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Parabéns de novo, foi ótimo.